revisando o conteúdo de porcentagens, tá? Para que a gente possa estar utilizando nos conceitos mais rebuscados de matemática financeira. Então, o objetivo dessa aula de hoje é a gente revisar a parte operacional, ou seja, a parte de como fazer a conta, de como calcular a porcentagem. E quais são os dois probleminhas chaves que nós temos no cálculo de porcentagem e que deveremos utilizar nos problemas futuros. Tá? Então, o objetivo é simplesmente fazer uma revisão daquilo que vocês já trabalharam no ensino médio ou no ensino fundamental a respeito desses cálculos. Obviamente, vocês vão utilizar durante o curso uma calculadora científica, que em outros vídeos nós vamos estar mostrando como que utiliza a calculadora para esses cálculos. Bom, basicamente são dois problemas que nós vamos estar interessados em calcular aqui de porcentagens para aplicar as finanças. Primeiro é calcular uma porcentagem diretamente, né? Então, nós podemos estar interessados em calcular, digamos, 25% de um determinado valor. Suponha que você foi fazer uma compra em uma loja e nesta loja o preço do objeto que você foi comprar era de R$200 e você obteve um desconto de 25% desse valor. Então interessa a você encontrar quanto vale 25% de R$200. Bom, primeira coisa é como você faz isso manualmente, como você faz isso sem uso de uma calculadora. É bom a gente revisar porque nesse caso do nosso curso nós estamos também formando professores. Vocês também estarão habilitados a ensinar aos alunos do ensino fundamental e médio como deve-se proceder à realização desse cálculo. Obviamente, mais à frente, nós não vamos estar realizando esses cálculos manualmente. Nós iremos realizar esses cálculos com o uso de uma calculadora científica, porque não é o nosso objetivo aqui no curso realizar cálculos manuais, tá certo? Bom, nós podemos estar realizando esse cálculo pelo menos aqui de duas formas. 25% é a fração 25 centésimos de R$200. Então, você pega a fração 25 sobre 100 e multiplica por 200 e realiza uma multiplicação usualmente. Você pode, por exemplo, neste caso, simplificar esse zero com esse daqui com esse, e o resultado é 25 vezes 2 e dá 50. Logo, o seu desconto obtido nesta compra foi de R$50. Ok? Bom, uma outra maneira também é que seria praticamente a mesma coisa, é você observar que 25% você pode representar por uma fração, 25 sobre 100, 25 centésimos, ou você pode escrever isso como se fosse um valor decimal, 0,25. Então, calcular 25% de alguma coisa é calcular 0,25 desta coisa. Como você faz isso? Você pega 0,25 e multiplica pelo valor desejado. No caso, eu quero encontrar 25% de 200. Então, 0,25 vezes 200. Bom, e faz a multiplicação normalmente, né? Então, realizando essa multiplicação, você vai obter de novo o valor de R$50, que é o valor do desconto dado. Uma outra ideia que você poderia também estar abordando nesta análise seria a seguinte. Como você quer dar um desconto de 25%, então você pode pensar que o objeto todo é 100%. E como você quer trabalhar com um desconto de 25%, o que você quer calcular ao final é 75% do objeto. Observe que neste caso você já está encontrando o valor descontado. Ou seja, ao calcular 75% de 200, você vai obter o valor do R$200 descontado os 25 que você previamente desejava obter. 75% de 200 é 75 sobre 100 vezes 200. Simplifica esse zero com esse daqui com esse, as regrinhas de simplificação usuais. O que você ficou? Com 75 vezes 2, ou seja, com 150. Neste caso, o que você obteve? Você obteve o valor já descontado. Então, você obteve que, ao dar 25% de desconto num objeto que custava R$200, você deverá pagar por esse objeto R$150. Ok? Então, essa aqui é uma primeira ideia. Ok, então, ainda revisando essa parte de porcentagem, vamos observar o seguinte. Se no lugar de dar um desconto de 25%, eu desejasse encontrar um valor acrescido de 25%, então digamos que alguém
tem uma quantia que vai render a essa pessoa a quantia de 25% dela. Então, o que nós estaríamos interessados neste caso é encontrar 25% deste valor, mas como um aumento e não como um desconto. De novo, se fosse, por exemplo, os R$200, isso seria o quê? 25 sobre 100 de 200, como nós já fizemos, e o valor seria o mesmo de R$50. Ou seja, só que neste caso eu estou falando de um aumento. Então, o valor final que a pessoa iria receber seria igual aos R$200 que tinha previamente, somado com os R$50 do aumento, ou seja, 200 mais 50. Obtendo ao final R$250. Bom, até aqui aparentemente nenhuma novidade, porque o que a gente fez foi calcular o mesmo 25% de 200 que a gente tinha feito anteriormente. Mas nós podemos observar o seguinte: se eu quisesse já obter este valor aumentado, ou seja, esse valor já acrescido dos 25%, como é que eu poderia obter isso a partir de uma única multiplicação? Bom, vejamos. Encontrar uma coisa que será aumentada, um valor que será aumentado em 25% é a mesma coisa que calcular 125% deste valor. Então, ao calcular 125% de 200, eu estou encontrando o valor de R$200 aumentado de 25%. Observe que encontrar 125% de 200 é a mesma coisa que multiplicar este valor por quanto? Ora, 125%, vamos fazer aqui no cantinho, é 125 sobre 100, que é a mesma coisa que 1,25. Então, a nossa ideia aqui é como que eu posso obter o valor já aumentado multiplicando por um único número? Resposta, multiplicando esse valor por 1,25. Então, eu vou ter 1,25 vezes 200, vai me dar 1,25 vezes 200, direto os 250. O que eu estou obtendo neste caso? Eu estou obtendo neste caso o valor já acrescido dos 25%, o valor já aumentado. Então, a nossa ideia aqui agora é obter a seguinte prática. Como que eu posso obter um valor descontado multiplicando por um único número e um valor aumentado multiplicando por um único número? Ou seja, você pode treinar aí no seu celular, calcular desconto, calcular aumento com uma única multiplicação. Essa atividade ela pode ser também desenvolvida com os alunos do ensino fundamental e médio, inclusive com o uso do celular deles também, tá certo? Bom, então vamos treinar um pouquinho mais essa questão de como encontrar um valor aumentado e um valor descontado diretamente com a única multiplicação. Então vamos lá. Suponha que eu queira, que eu ganhe um salário mínimo, que hoje é R$ 964. Ok? Bom, uma pessoa que ganha um salário mínimo normalmente tende a ter uma contribuição para o INSS, por exemplo. A contribuição vai variar de 8% a 11%. Alguns servidores que ganham um salário mínimo vão contribuir do seu salário para o INSS, para o Instituto Nacional de Seguridade Social, com 8% deste valor. Então significa que a pessoa não vai receber este valor diretamente, ok? Então o que você faz? Bom, se ela vai receber esse valor descontado de 8%, por qual número eu devo multiplicar? Bom, este valor é 100%. 100% menos 8, 92%. Então, se eu multiplicar este número por 0,92, eu já vou obter o valor descontado. Esta que é a ideia, esta habilidade que eu desejo que vocês ganhem, ou seja, de encontrar um aumento ou um decréscimo percentual realizando a multiplicação por um único número, tá ok? E vocês podem treinar isso com o celular, não tem problema, você pega o celular. Neste curso o objetivo não é observar se vocês sabem fazer essas continhas manuais, então vocês vão utilizar uma calculadora científica e podem usar o próprio celular para multiplicar 0,92 vezes 964. O resultado obtido, aqui nós temos, é de 886,88 centavos. Ok? O que é este valor então? Este valor já é o valor de 964
964, descontados os 8% do INSS. Então, na verdade, não muito boa essa ideia, né? Um servidor que ganha um salário mínimo, na verdade, não cai na sua conta um salário mínimo, já cai um valor inferior a um salário mínimo. Já é uma primeira aplicação aqui das finanças. Agora, suponha o seguinte, que o que você desejasse fazer com o seu servidor fosse um aumento, ou seja, você está interessado agora em calcular não um desconto, mas sim um aumento. Você deseja dar uma gratificação para o servidor que ganha um salário mínimo e digamos que essa gratificação fosse de 15% do seu salário bruto, que é aqui há de se convir, né, que esse aqui seria o salário bruto, que na verdade ele é fictício, ou seja, o trabalhador na verdade está recebendo este salário, né, menor do que o bruto, que é o chamado salário líquido. Salário líquido. Mas suponhamos que você deseja dar uma gratificação de 15% no salário deste servidor, mas esses 15% seja em cima do salário bruto. Como proceder isso realizando uma única conta? Como fazer isso de uma única vez? Bom, aumentar 15% é fazer com que esse valor passe a valer 115% dele. E 115%, calcular 115% de alguma coisa é a mesma coisa que multiplicar 1,15. Veja, 1,15 é a mesma coisa que 115% em termos de multiplicação. Então, 1,15 vezes 984 me dá um valor de quanto? Bom, vamos usar aqui a ideia prática. Usando a calculadora do seu celular, 964 vezes 1,15. Resultado, 1.108,60. Então, esse salário bruto aumentado, ok? Iria corresponder a 1.108,60 centavos, ok? Bom, pessoal, vamos agora imaginar a situação que nós colocamos anteriormente de outra forma, de outra maneira. Suponhamos, então, que o nosso trabalhador esteja ganhando um salário mínimo, R$ 964, esse salário gigante, e suponhamos que, o que seria mais natural, que a gente vai dar a gratificação de 15% e depois que der a gratificação é que é descontado o valor do INSS. Então, na verdade, aqueles cálculos em separados que nós fizemos no exemplo anterior, eles não iriam proceder agora. Ou seja, o que na verdade deve acontecer é que eu devo encontrar aqui um aumento de 15%, porque primeiro eu vou dar a gratificação do meu servidor e o INSS também será descontado em cima dessa gratificação. Então, quando eu der um aumento de 15%, eu vou obter um valorzinho aqui e depois, em cima desse valor, eu vou descontar o INSS de 8% desse servidor, obtendo o valor final que ele deverá receber. Então, olha o que acontece. Eu poderia fazer todos os cálculos passo a passo, né? O que é aumentar 15% é multiplicar por 1,15. Então eu pego 964, posso usar o celular ou a calculadora científica, e multiplico por 1,15, obtendo 1.108,60. Então este valor, 1.108,60, seria o salário do servidor acrescido de 15%. Em seguida, eu vou dar o desconto de 8%. Dar o desconto de 8% é a mesma coisa que multiplicar por 0,92. Atenção, o que eu estou querendo que vocês façam aqui é, eu não estou querendo que você encontre 8% e depois subtraia. Eu estou querendo que vocês encontrem o desconto multiplicando por um único número, que vocês ganhem essa habilidade, que essa habilidade é importante, tudo bem? Bom, então, ao multiplicar 1.108 por 0,92, eu obtenho o valor final de 1.019,91 aproximadamente, que seria o valor líquido que o servidor iria receber. Entretanto, eu posso
encontrar esse valor daqui para cá também multiplicando por um único número. É essa habilidade que eu quero que vocês ganhem. Como que eu posso obter isso? Da seguinte maneira. Se eu aumentei uma coisa 15%, um capital 15%, ele passa a valer 1,15 dele, multiplicado por 1,15. Se na sequência, depois desse capital aumentado, eu diminuir 8%, então eu multiplico por 0,92. Observe que 1,15 vezes 0,92 vezes 0,92 é igual a 1,058. Então, realizar um aumento de 15 e em seguida realizar um desconto de 8 é a mesma coisa que multiplicar este valor, vamos ver se dá isso mesmo, por 1,058. Então, use a sua calculadora, teste o que eu estou fazendo aqui, pegue o valor de 964 e multiplique por 1,058 com o seu celular. E você vai obter aqui 1019,91. Ou seja, então nós já estamos ganhando uma habilidade um pouco melhor agora, que é eu posso ter aumentos sucessivos, descontos sucessivos e no final achar um número, ou seja, uma constante que faz todo esse procedimento de uma única vez. Bom, então vamos lá. A nossa ideia, então, que ficou no último exemplo, era eu tenho agora aumentos e descontos sucessivos. Como que eu posso encontrar uma constante, um número que faça todo esse procedimento de uma única vez? Tá? O meu desejo é que vocês ganhem essa habilidade, ou seja, que vocês façam um procedimento de descontos ou aumentos sucessivos de uma única vez. De que maneira? Então, suponha que a inflação, por exemplo, no mês de janeiro, ela foi de 5%. Vamos criar aqui a inflação, né? Só lembrando, a gente vai ter um tópico específico para falar de inflação, mas podemos resumir como sendo a perda do poder de compra, né? Ou seja, o seu dinheiro vale menos quando você tem uma inflação. Mas suponha então que a inflação seja de 5% em janeiro, seja de 3% em fevereiro e suponha que em março, uma situação bem hipotética, no lugar dos preços aumentaram, os preços diminuíram, ocasionando uma deflação. Suponha então que em março nós tivermos uma deflação de 7%. É uma situação hipotética, mas não é impossível, tá ok? Por exemplo, no momento em que o país está, nós temos em algumas áreas ocorrendo alguma deflação, né? Alguns produtos com preços menores do que estavam, por exemplo, no ano passado. Isso ocorre principalmente porque aquele setor está parado, aquele setor não está produzindo, então a questão da oferta e demanda faz com que os preços também caiam. Bom, suponhamos então que em março você tem uma deflação de 7% e em abril você volte a ter uma inflação de 2%. Eu posso perguntar para vocês o seguinte: qual é a inflação acumulada no período? Bom, e aí você vai usar exatamente aquela ideia que eu coloquei para vocês. Uma inflação de 5%, então os preços passaram a valer 105% do que eles valiam antes. Então você multiplica por 1,05. Uma inflação de 3% multiplica por 1,03. Uma deflação de 7 significa que você vai multiplicar os preços 100% menos 7, 93. Então você vai multiplicar por 0,93 vezes uma inflação de 2%, multiplica os preços por 1,02. Usando a sua calculadora para obter o resultado dessa conta, o que nós temos? 1,05 vezes 1,03 vezes 0,93 vezes 1,02. Então isso me dá aproximadamente 1,0259. E neste caso, nós podemos dizer que a inflação acumulada no período foi de quantos por cento? Observe que esse 1, o 1 representa o 100%. Então isso é como se fosse, em porcentagem, 102,59%. Se eu estou comparando o valor antes de janeiro com o valor ao final de abril, é como se, na verdade, os preços tivessem aumentado 2,59%. Então, a inflação acumulada, em média, né? Os preços aumentaram 2,59%. A inflação acumulada no período não é 102%. É exatamente essa diferençazinha aqui. Ou seja, a inflação acumulada
no período, né, é de 2,59%. Como pode isso, professor? Bom, porque aqui aumentou 5, aqui aumentou 3, mas aqui diminuiu 7. Então, nessa diminuição, nós teve uma compensação do que aumentou com o que diminuiu. No período, então, em todo esse período, nós poderíamos dizer que houve uma inflação de quantos por cento? De 2,59%. Ok? Então, essa ideia, esses cálculos com porcentagem, né, de encontrar um desconto, de encontrar um acréscimo, vocês podem estar usando a calculadora, tá certo? Mas eu desejo que vocês não usem na calculadora a teclinha da porcentagem. Eu gostaria que vocês fossem fazendo por esse procedimento de multiplicar por um determinado número. Bom, pessoal, o que vai ficar para vocês agora dar uma treinada? Nós vamos estar passando atividades que terão outros vídeos de resolução de exercício, tá? Então eu escolhi para essa parte de porcentagem, razão e proporção, regra de 3 simples e composta, progressões aritméticas e geométricas, são conteúdos do ensino fundamental e médio. Eu escolhi revisar esses conteúdos com vocês utilizando questões de vestibulares, ok? Então, na plataforma nós teremos atividades com essas questões de vestibulares. Para ajudar vocês, as questões de numeração ímpar estarão disponibilizadas em vídeo. Então, estarei fazendo um vídeo para cada questão de numeração ímpar. E vocês deverão resolver e entregar na plataforma, nos prazos indicados no Guia do Estudante, as questões de numeração par. Tá ok? Então, é isso e até a próxima aula, até o próximo encontro. Valeu!